Graça e paz, Tairone Oliveira, aqui no canal Evangelho e Música, e nesse vídeo eu quero te convidar para começarmos uma jornada aqui no canal. Nós vamos fazer uma leitura sequencial e devocional do Evangelho segundo escreveu Marcos. E esse vídeo tem um propósito de te incentivar a começar a partir de hoje, ler a Palavra de Deus. Não deixe para amanhã, chega de adiar isso. Vamos começar hoje e começar por esse Evangelho. E nós escolhemos o Evangelho segundo Marcos porque ele é o menor dos 4 evangelhos. E conta a história da redenção, a história de Jesus Cristo, do seu ministério e de sua obra de forma reduzida e objetiva. Nosso objetivo ao escolher esse Evangelho é trazer de forma rápida e clara a mensagem da vida do nosso Senhor Jesus Cristo. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo escreveu Marcos, capítulo 1. Nós aqui no canal estamos usando a tradução NVI, Nova Versão Internacional. Então vamos ler a Palavra de Deus juntos. Diz assim a inerrante Palavra de Deus. Princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus, conforme está escrito no profeta Isaías: enviarei à tua frente o meu mensageiro, ele preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparem o caminho para o Senhor, façam veredas retas para ele. Assim surgiu João, batizando no deserto e pregando um batismo de arrependimento para o perdão dos pecados. A ele vinha toda a região da Judéia e todo o povo de Jerusalém, confessando os seus pecados, eram batizados por ele no rio Jordão. João vestia roupas feitas de pelos de camelo, usava um cinto de couro e comia gafanhotos e mel silvestre. E esta era a sua mensagem: depois de mim vem alguém mais poderoso do que eu, tanto que não sou digno nem de curvar-me e desamarrar as correias das suas sandálias. Eu os batizo com água, mas ele os batizará com o Espírito Santo. Então, nesse primeiro tópico aqui do Evangelho de Marcos, nos versos 1 ao 8, nós vemos que o Evangelho começa com a narrativa de um cumprimento de uma profecia. Jesus é o cumprimento da promessa de que Deus enviaria o Messias. Deus enviaria o seu representante. Deus estaria conosco. E isso começa quando se cumpre a profecia do profeta Isaías, que diz que Deus enviaria antes do Messias um mensageiro que prepararia o caminho. E esse mensageiro foi o profeta João, chamado e conhecido como João Batista, que aparece pregando no deserto o batismo de arrependimento e anunciando que depois dele viria alguém que era maior do que ele, alguém que ele não era digno nem de desamarrar as correias da sua sandália. Que João estava batizando com água, mas aquele que viria depois de João batizaria as pessoas com o Espírito Santo e com fogo do céu. Então vamos continuar. Verso 9. Naquela ocasião, Jesus veio de Nazaré da Galileia e foi batizado por João no Jordão. Assim que saiu da água, Jesus viu o céu se abrindo e o Espírito descendo como pomba sobre ele. Então veio dos céus uma voz: Tu és o meu Filho amado, em ti me agrado. Logo após, o Espírito o impeliu para o deserto. Ali esteve 40 dias, sendo tentado por Satanás. Estava com os animais selvagens e os anjos o serviam. Então aqui nessa parte nós temos um encontro maravilhoso de Jesus com João Batista. Agora para ser batizado por ele, não porque Jesus tinha pecado, mas porque Jesus representava o exemplo perfeito de Filho de Deus. E uma vez que Jesus fez algumas coisas, os seus discípulos que deveriam seguir o seu exemplo, deveriam se sujeitar ao batismo de arrependimento de pecados e assim representarem o Filho de Deus nesse mundo. E o texto de Marcos apresenta para nós algo muito precioso. Diz que Jesus, logo após ser batizado, ouviu uma voz que desceu do céu, falando com ele, dizendo: Este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer. Após esse batismo, Jesus é conduzido, Jesus é guiado pelo Espírito Santo, que desceu sobre ele como pomba, e agora Jesus é guiado por esse Espírito para o deserto, para ter um momento de intimidade com Deus, para ter um momento de consagração, de jejum. E também para vencer a tentação do diabo. E ali ele esteve durante 40 dias,
foi tentado por Satanás, mas venceu ele através do poder da palavra de Deus. Vamos continuar a nossa leitura a partir do versículo 14. Depois que João foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. Andando à beira do mar da Galiléia, Jesus viu Simão e seu irmão André lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo um pouco mais adiante, viu num barco Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, preparando as suas redes. Logo os chamou e eles o seguiram, deixando seu pai Zebedeu com os empregados no barco. Agora, logo após João ser preso por pregar fielmente a palavra de Deus, os oráculos do Senhor, Jesus começa o seu ministério anunciando a chegada do reino de Deus e convidando as pessoas ao arrependimento e à fé nas boas notícias que o Senhor estava trazendo. A partir dali, Jesus começa a convidar alguns homens para fazer parte do seu time de alunos, também conhecido como discípulos. Jesus chama Simão, Pedro, chama André, chama Tiago e João, duas duplas de irmãos que agora passam a compor o time do ministério do Senhor Jesus Cristo. Continuemos a nossa leitura agora a partir do versículo 21. Eles foram para Cafarnaum, e logo que chegou o sábado, Jesus entrou na sinagoga e começou a ensinar. Todos ficavam maravilhados com o seu ensino, porque ele lhes ensinava como alguém que tem autoridade, e não como os mestres da lei. Justo naquele momento, na sinagoga, um homem possesso de um espírito imundo gritou: "O que queres conosco, Jesus de Nazaré? Vieste para nos destruir? Sei quem tu és, o Santo de Deus." "Cale-se e saia dele", repreendeu Jesus. O espírito imundo sacudiu o homem violentamente e saiu dele gritando. Todos ficaram tão admirados que perguntavam uns aos outros: "O que é isto?" "Um novo ensino, e com autoridade. Até aos espíritos imundos ele dá ordens, e eles lhe obedecem." As notícias a seu respeito se espalharam rapidamente por toda a região da Galiléia. Agora Jesus começa a ensinar na sinagoga, que era um lugar de encontro do povo judeu, do povo israelita, para ouvir e aprender da palavra de Deus, da lei do Senhor, que era ensinada por escribas, que eram aqueles que escreviam textos, que eram mestres, que eram peritos, que conheciam a lei de Deus e as interpretavam e assim ensinava ao povo. E também era ali ensinada a palavra do Senhor através dos fariseus. E nesse episódio aqui, continuando a narrativa de Marcos, temos agora Jesus, o Filho de Deus, indo para a sinagoga e ensinar. Marcos vai nos dizer que as pessoas ficavam admiradas com o ensino de Jesus, porque ele ensinava com autoridade, com poder, de uma forma totalmente diferente que os escribas e mestres da lei ali ensinavam. O texto vai narrar dizendo que aparece naquele lugar um homem possuído por um espírito imundo, um homem endemoniado, um homem possesso por um espírito das trevas, que começa a questionar Jesus Cristo, dizendo: "O que o Senhor quer conosco? O que tu queres conosco, Jesus? Vieste nos atormentar, vieste nos destruir? Nós sabemos quem você é, o Santo de Deus." Mas Jesus repreende aquele demônio, não deixa que ele fale, diz: "Cale-se e saia dele." E o espírito, sacudindo aquele homem violentamente, sai daquele homem. E todos ficam admirados com o ensino de Jesus, admirados com aquela situação que eles estão enxergando em sua frente. E as notícias a respeito de Jesus se espalham por toda a região da Galiléia. E assim começa o ministério de Jesus a ter mais popularidade. Prossigamos na nossa leitura, a partir do verso 29. Logo que saíram da sinagoga, foram com Tiago e João à casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre, e falaram a respeito dela a Jesus. Então ele se aproximou dela, tomou-a pela mão e ajudou a levantar-se. A febre a deixou e ela começou a servi-los. Ao anoitecer, depois do pôr do sol, o povo levou a Jesus todos os doentes e os endemoniados. Toda a cidade se reuniu à porta da casa, e Jesus curou muitos que sofriam de várias doenças. Também expulsou muitos demônios.
Não permitia, porém, que estes falassem, porque sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Simão e seus companheiros foram procurá-lo, e ao encontrá-lo disseram: todos estão te procurando. Jesus respondeu: vamos para o outro lugar, para os povoados vizinhos, para que também lá eu pregue. Foi para isso que eu vim. Então ele percorreu toda a Galileia, pregando nas sinagogas e expulsando os demônios. Então, entre os versos 29 e 39, nós temos Jesus demonstrando o seu poder sobre os demônios, mais uma vez, e sobre as doenças agora, curando a sogra de Pedro e curando várias outras pessoas. Marcos vai dizer que ele não só expulsava demônios, mas também curava as enfermidades de todos que iam até ele. Mas o texto vai nos informar algo muito interessante, que Jesus logo de madrugada procurava um lugar deserto para orar, para estar em comunhão com Deus, para estar em solitude com a presença do Pai. O texto diz que as pessoas, junto com os discípulos, ficavam desesperadas e saíram ao encontro de Jesus, procurando para que ele continuasse curando, para que ele continuasse sendo o médico daquelas pessoas que não tinham acesso à cura, sendo a libertação para aqueles que estavam oprimidos. Mas Jesus responde para eles dizendo que deveria ir para outro lugar, porque ele veio não somente para curar e para libertar, mas veio principalmente para pregar, para anunciar o Evangelho, o arrependimento e a chegada do reino de Deus. Prossigamos a nossa leitura agora no último ponto desse capítulo, a partir do versículo 40. Um leproso aproximou-se dele e suplicou-lhe de joelhos: se quiseres, pode purificar-me. Cheio de compaixão, Jesus estendeu a mão, tocou nele e disse: quero, seja purificado. Imediatamente a lepra o deixou e ele foi purificado. Em seguida, Jesus o despediu com uma severa advertência: olhe, não conte isso a ninguém, mas vá, mostre-se ao sacerdote e ofereça pela sua purificação os sacrifícios que Moisés ordenou para que sirva de testemunho. Ele, porém, saiu e começou a tornar público o fato, espalhando a notícia. Por isso, Jesus não podia mais entrar publicamente em nenhuma cidade, mas ficava fora, em lugares solitários. Todavia, assim mesmo, vinha a ele gente de todas as partes. Agora Marcos narra para nós Jesus curando um leproso. A lepra era uma das doenças mais terríveis daquela época, uma doença totalmente incurável, e Jesus mostra o seu poder sobre essa terrível enfermidade. Jesus cura aquele homem leproso, mas ordena que ele não contasse sobre isso a ninguém, mas que fosse aos sacerdotes ali no templo de Jerusalém e apresentasse as ofertas ordenadas pela palavra de Deus através do profeta Moisés. Jesus estava mostrando assim que ele era um homem apegado à lei de Deus e que veio não para cancelar, não para abandonar a lei do Senhor, mas para cumprir todo o desígnio e todo o mandamento do Pai, como sendo o homem perfeito. Aquele homem que foi curado, porém, não obedeceu ao Senhor Jesus Cristo, mas começou a espalhar aquilo que o Senhor fez na vida dele, e Jesus se tornou tão famoso que agora não podia mais entrar nas cidades, mas ficava lá fora, pregando o Evangelho. E o texto vai nos dizer que pessoas de todas as regiões, de todas as cidades, de todos os tipos, classes sociais, iam até o encontro do Senhor para ouvir a sua pregação e para alcançar dele um milagre na sua vida. Assim nós finalizamos a leitura do capítulo 1 de Marcos. Eu quero agradecer pela sua atenção. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu like. Se ainda não é inscrito no canal, clica no botão aqui embaixo, inscreva-se. Ative também o sino das notificações para não perder os nossos próximos devocionais. Aqui na tela final vai aparecer uma sugestão de vídeo com dicas de como ler a Bíblia e entender. Então eu vou ficando por aqui. Até o próximo vídeo, em nome de Jesus.